Vou abrir a minha Bíblia lá e vamos ler apenas um versículo. Paulo, quando ele abre a carta aos Romanos, a primeira carta, já a carta de número 1, né? É um assunto tão delicado, né? Ele já começa falando a respeito de imoralidade, de comportamento, né? Enfim, como que a glória de Deus ela foi trocada. Então, é uma carta bem complicada, bem delicada, né? E eu creio que quando for no momento de Deus, aí nós podemos conversar. Eu já ministrei essa carta aqui, não só a carta, mas esse assunto profundo, mas é muito profundo, muito profundo. Inclusive, a respeito do assunto da carta, do primeiro capítulo, né? Eu ministrei no meu estudo que eu dou particular, né? Que eu ensino por via WhatsApp, né? Eu tenho bastante alunas que eu ensino, são mulheres, eu ensino mulheres, né? Então, eu ensino a Bíblia de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós estamos desde janeiro estudando Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E conforme o assunto vem, a gente migra, né? E então nós paramos aqui em Romanos e eu ministrei a mulheres e foi muito profundo. E eu depois, no particular, saindo, porque o nome do projeto que eu tenho, que eu ministro por WhatsApp é Águas Profundas, né? Então, daí o assunto foi tão profundo que daí as irmãs começaram a me chamar no particular porque elas queriam entender mais. Aí eu vi, puxa vida, né? Então, era um assunto que precisava, né? Inclusive, eu tenho algumas dirigentes de círculo de oração que até sugeriu de fazer um chá só para mulheres, para a gente conversar sobre esse comportamento aqui, porque aqui Paulo ele ensina onde que começa, né? A imoralidade sexual, ou por onde começa, como que, né? Então, tá aí algumas dirigentes até me falam, Luciane, qualquer dia vamos fazer eu esqueci como que ela falou lá, né, um projeto, né, uma reunião aí só para mulheres, aí um evento, né, só para mulheres, pra gente ter, porque foi muito produtivo. Eu falei, tô disposta, né? Então a organização tá por conta delas, né? Então foi muito, porque é um assunto muito delicado e muito necessário se conversar. Só que como é delicado, às vezes, da maneira que foi falada abertamente, né? Às vezes a gente não consegue, né, ministrar onde tem criança. É bom, nesse caso, só para mulheres. Então, foi algo muito abençoado. Mas nós não vamos ministrar essa carta aqui. Eu quero falar só na questão da apresentação de Paulo, né? Como Paulo ele se apresenta não só aqui em Romanos, mas em outras cartas, né? Aqui em Romanos ele fala assim: Paulo, eu estou fazendo uso da versão King James, tá? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, ou versões fala consagrado para o Evangelho de Deus. Então, 3 características que Paulo apresenta aqui. Paulo, primeiro, servo do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não fiz anotação nenhuma. Vamos aqui, tudo aqui, tudo que Deus está aqui. Hoje vamos fazer o que foi falado aqui. Daqui, vamos jogar para fora, né? Então, veja bem, 3 pontos necessários para um cristão entender a sua caminhada. Paulo, ele está falando de si mesmo, servo de Jesus Cristo. Primeiro ponto, servo. Chamado para ser apóstolo. Segundo ponto, entender que ele foi chamado para tal. E consagrado ou separado para o Evangelho de Deus. Então, hoje, Jesus vai nos ensinar esses 3 pontos. Ser servo, ser chamado e ser consagrado para o Evangelho de Deus. E nós precisamos aprender. Tem cartas que ele se apresenta assim, Paulo é separado pela
vontade de Deus. Em outras cartas ele cita assim que ele está ali, que é pela vontade de Deus. E essa apresentação de Paulo, ele já falou comigo quando eu entendi, sabe quando algo assim que o Espírito Santo ele quer te ensinar? Então isso aqui já faz uns bons anos que o Espírito Santo me levou esse texto e ele ministrou. Quando isso aconteceu, eu nem sabia da profundidade ainda, não era inteirada da profundidade da carta aos Romanos. Mas o Espírito Santo ele já falou profundamente apenas na apresentação de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e consagrado para o Evangelho de Deus. E eu quero passar para os irmãos, para as irmãs, do jeito que Deus ministrou no meu coração. O grande perigo de nós não entendermos essa ordem. Servo, ter a convicção de que foi chamado e consagrado para o Evangelho de Deus. E eu não anotei nada aqui, mas se eu fosse fazer uma anotação, dar para esse estudo um título, eu daria assim: não se precipite. Não se precipite. Por quê? Porque todos nós, todo aquele que tem um chamado, mas todos têm um chamado, eu acredito que sim, só que cada um tem um chamado para algo. O meu chamado pode ser diferente do chamado do André. Se eu for falar, Luciane, você sabe qual é o teu chamado? Claro que eu sei. O meu chamado é para ensinar. Então, eu acho lindo, né? Os outros chamados, eu até às vezes quero... Às vezes volta e meia a gente é chamado para ministrar a palavra de Deus e nós vamos servir a palavra do Senhor, né? Às vezes volto para casa e falo: ai, Senhor, queria tanto ser usada como a irmã fulana, né? Que... E quando abre a boca, até na saudação, mas já sauda né? A terra treme quando a mulher sauda o Senhor e a glória desce e tal. Muitas das vezes eu me questionei com o Senhor e falei: Senhor, eu queria esta autoridade de fazer e acontecer. Aí o Espírito Santo vai e fala, me ministra a questão da autoridade. E um dia, Jesus me ministrando no meu coração, na questão da autoridade, ele me mostrou 2 pontos entre meus vizinhos, por exemplo. 2 casas que tinha para alugar, que elas sempre passam na frente, né, que tem para alugar, sempre está passando pessoas que vêm trabalhar de fora, trabalhadores de fora da nossa cidade. Então, essas casas sempre são alugadas para os trabalhadores de fora. E tinha 2 pessoas ali, né, de cidades diferentes, que uma super pacata, super mansa, né, com um casal de filho, os filhos tão obedientes, e eu ficava só observando na frente, né, do outro lado da rua, né, a autoridade daquele pai com aqueles filhos. É hora do banho. Pronto, daqui a pouco apareciam os filhos no portão, tudo limpinho. Não gritou, não ameaçou, né? Então aí o Espírito Santo me mostrando: olha a autoridade. Do lado, uma guerra para almoçar, uma guerra para comer legumes, uma guerra para... Eu tô mandando. Aí o Senhor fala: olha, a autoridade não é o grito. A autoridade é o poder de comando. A autoridade é você, no caso o Espírito Santo mostrando para mim, o poder de comando. Você diz vai e a pessoa vai. Por favor, pode realizar. A pessoa, aí você não entende, né? Por quê? Não, é a autoridade, é a autoridade que o Senhor deu. E o Senhor foi me mostrando, né? E eu perguntando: Senhor, mas é assim que o Senhor falou. E eu era muito, né? É assim que o Senhor falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, mas com esse jeito de ensinar, né? Com esse jeito, né? Que eu queria porque o chamado daquele irmão é aquilo. O meu chamado é diferente. O meu chamado, eu falo, as pessoas escutam. Mas com uma outra pessoa já é diferente. Só que o Senhor, o Espírito Santo que guia, ele vai me enviar para as pessoas que vão estar atentas ao meu chamado.
E aquele, o Senhor vai enviar as pessoas com aquelas pessoas que necessitam de um brado para elas se alertar. Então, esse é o trabalho do Senhor. Porque um é braço, outro é perna, um é nariz, outro é ouvido, mas o cabeça é Cristo, né? Então, nós temos que entender qual é o chamado. Mas independente do nosso chamado, que cada um tem a sua, né? Existe algo que eu preciso cuidar. Aonde Satanás, ele vem, como dizia minha filha quando era pequena, com força, né? Com um sapatinho de algodão, para fazer com que nós, como diz minha avó, coloquemos a carroça diante dos bois, para que nós nos precipitemos. Por isso que eu digo, se eu pudesse dar um título, eu colocaria assim: não se precipite. Porque a precipitação é algo que Satanás, a gente tem exemplos e mais exemplos bíblicos, né? De como Satanás ali, ele agiu na precipitação. Ele até tentou fazer com o próprio Jesus. Quando ele leva Jesus no deserto, o Espírito Santo de Deus leva Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo, ele começa a tentar o nosso Senhor Jesus, e ele quis fazer com que Jesus se precipitasse. Ele mesmo fala para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, sobe lá no pináculo do templo. Suba lá no pináculo. O que significa hoje, nos nossos dias, pináculo do templo? Púlpito. Se Deus é contigo, se fosse aqui nos nossos dias, se Deus é contigo, vai lá, comece teu ministério. Vai. E não se preocupe. E isso a gente ouve esse tipo de situação até no nosso meio. Não, Deus é contigo. Sabe dar um brado? Sabe impostar uma voz? Não, Deus é contigo. Peraí. Pode começar. Vai evangelizar. Vai pregar. Vai. Às vezes fica tudo precipitado porque eu não tenho, né? O pastor não me enxerga. O pastor não me unge obreiro. O pastor não me dá um cargo. Né? Às vezes a pessoa não entende. Aí vem as vozezinhas, né? Não, mas você está pronto. Você está pronto. Vai. O Satanás fala para Jesus assim: olha, se tu és filho de Deus, sobe no pináculo do templo e lança-te, porque Deus dará ordem a teu respeito, citando a palavra, olha. E tu não tropeçarás com o pé em pedra alguma. O que é pedra? Depois nós vamos entender o que é pedra nesse contexto. Alguém lembra? Eu até marquei aqui em Mateus 16, acho que do 13 ao 26, depois nós vamos ler lá. Deixa eu ver, acho que está aqui. Vamos lá. Mateus 16, né? Vamos trabalhar. Mateus 16, do 13... Cadê? 16. Do 13 ao 26. Vamos lá. Mateus 16, eu estou em Mateus 13. Aqui. Mateus 16. Do 13 ao 26, diz assim, olha. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o filho do... Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem, veja, Jesus está perguntando para eles, né? Quem as pessoas dizem? Aí eles falam assim, olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem ser Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus vira para ele, né? Então Jesus interpelou. Mas vós, tá tudo bem, eles dizem isso, mas vós, agora eu quero saber de vocês, que são meus discípulos que caminham comigo, né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão, né? E Simão Pedro respondeu, tu
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não, ou do inferno, para outras versões, né, não prevalecerão contra ela. Veja que Jesus fala assim, olha, da mesma maneira te digo que tu és Pedro. Veja bem, olha só, vamos contextualizar o texto. Pedro diz assim, né? Que ele o quê? Ao que Pedro diz assim, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Isso foi o que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Aí Jesus fala assim: abençoado és tu. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por causa... a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Então você já é abençoado. Ó, Deus lá de cima já te olhou. Tu és um abençoado, ou seja, alvo de Deus. Tem um chamado, né? Então abençoado és tu, não foi, mas pelo Pai que estás no céu. Aí Jesus fala assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. Da mesma maneira que tu falaste que eu sou o Cristo, da mesma maneira, ou seja, é tão certo a palavra que você falou. Consegue me compreender, irmão André? Então, eu sempre pergunto isso pro presbítero, porque se o irmão aqui conseguir me compreender, eu creio que vocês estão me compreendendo lá. Se não me compreender, me fale. Me fale, pode me interromper, me fale. Da mesma maneira que tu dizes que eu sou o Cristo, eu te digo que tu és Pedro. Tu achas que eu sou o Cristo? Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, lembra que eu citei lá o que o diabo falou para Jesus? Sobe ao pináculo, levou Jesus ao pináculo do templo e disse para Jesus: desce. Ou seja, comece o teu ministério, Senhor Jesus. Comece. Jesus ainda ele precisava, né, passar por aquele deserto. Pode começar. Vai, comece. Já está na hora. Você não vai tropeçar o teu pé sobre pedra alguma. Você não vai tropeçar. O diabo falando para Jesus. Aí diz aqui Jesus para Pedro, ó: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Então o que é essa pedra? É sobre esta palavra. Quando Pedro falou para Pedro: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, sobre esta pedra. Que pedra? Sobre esta palavra, porque Jesus, ele é rocha. Sobre esta palavra. Que palavra? Que eu sou, sobre essa confirmação, sobre essa testificação do céu, sobre essa convicção que você teve, que Deus te revelou. Então, como você sabe, eu tô exegetando aqui, fazendo exegese do texto, sobre como tu revelou a voz, Deus revelou né? Te revelou. Então você, sobre esta palavra, você vai edificar a minha igreja. Sobre essa pedra, sobre esta palavra. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Não tenha medo, você pode, né? Ou seja, então ele tem o quê? Um chamado. Mesmo o Pedrão, sanguíneo, ele tem esse chamado. Só que nós temos que perceber aqui, infelizmente nós não temos, né, tempo de folhear lá como eu gosto, mas a gente tem que entender aqui que, olha, o Jesus, ele não está dando para Pedro: olha, Pedro, sobre essa palavra você vai edificar a minha igreja. Pô, se Jesus fala isso para mim agora, eu não fico, opa, tenho autorização. Só que no mesmo instante que Jesus fala para ele, da mesma maneira que Jesus fala para ele: olha, Pedro, sobre essa palavra, porque não venho de ti, não venho do desejo do teu coração. Foi Deus que te revelou. É Deus que você é um abençoado por Deus. Mas ainda que ele tenha
autorização de Deus, porque Jesus falou, olha, sobre essa palavra, tu edificarás a minha igreja. Ele está falando, você vai edificar a minha igreja. Né? Nessa convicção, nessa palavra, mas o mesmo Jesus fala para todos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Você tem o chamado, Pedro. Você tem o chamado. Mas não se precipite, porque da mesma maneira que você tem o chamado, você tem o tempo certo de começar. Porque você tem um chamado, mas quem vai te dar suporte e quem vai realizar todos os milagres é o Espírito Santo que vai descer sobre vós. Então não adianta eu ter o chamado. Eu tenho a convicção do meu chamado. Desde que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, abriu, né, algo na minha mente e eu sempre entendi, já tenho o desejo, e esse desejo não veio de mim, como Jesus falou para Pedro aqui. Não foi da minha carne, foi o Deus que já me... Então assim, eu tenho convicção, mas eu precisei, com paciência, esperar no Senhor até o momento do Senhor. Porque se eu me lançasse assim que o meu coração sentiu o meu chamado, eu ia estar trabalhando aonde? Na precipitação. Como é que eu poderia exercer esse ministério de ensino sem ter a palavra de ensino no meu coração? Eu precisei buscar. Porque profetizar é bom, mas profetizar no Espírito. Ensinar é bom, né? Aqui, teve a última aula que foi ministrada aqui, aí tem o tema aí, quem quiser procurar aí pelas plataformas aí, é o olho direito, né? Que eu falei a respeito do olho da mira, né? O que tem de gente fazendo a obra de Deus sem Deus, não tá no gibi, como dizia minha avó. Agora, essa ferramenta que nós temos aqui é uma ferramenta poderosa. Então, todo mundo quer ser, todo mundo quer falar, todo mundo quer oportunidade, mas é aquelas simplesmente pessoas que escuta, corre para a internet, pega alguns conteúdos, não avalia de onde que procedência é, né? E eu quero pregar. Mas quando a gente vai ver se a pessoa tem a palavra no coração ou pelas suas atitudes mesmo, a gente já vê alguma coisa errada. Então tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Ou tem muita gente até com conhecimento, mas sem o revestimento. Porque quem faz é Deus. Eu só sou o jumentinho, né? Então o que o Satanás quer? Precipitar. Falando ainda do Pedro, quem lembra? Lucas 22. Lucas 22, 31. Eita, nós estamos falando de precipitação. Não estamos falando que não é para fazer obra, é para fazer sim, no tempo do chamado de Deus. Lucas 22. Do 22 ao 30, versículo 31 ao 34. Vamos lá, vamos trabalhar. Lucas 22, do 31 ao 34. Eu gosto assim, gente, de folhear e é na palavra, que daí a gente não tem, né? A gente não fala nada de mim. 22, 31 ou 34, né? Então, vamos lá. Diz assim, olha. Simão, Simão, eis que Satanás já... Olha, tô lendo pela versão... Tem versão que diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás te pediu. Tem algumas versões que tá assim, te pediu. Eu gosto muito do uso da King James, porque veja bem, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Olha, que não pediu para como joio, pediu como trigo. Trigo simboliza a palavra. Simão, Simão, eis que Satanás te pediu, tem versões que fala, né? Para se andar como trigo. E na King James eu gosto muito dessa tradução, que ela se aproxima bastante, né, dos originais. Encontrou a autorização. E por que eu gosto desta versão que encontrou? Quem deu a autorização para Satanás? Foi o próprio Simão.
Porque se a gente for ver o contexto, se você for ler todo o capítulo do 22, vocês vão ver que aqui está na ceia do Senhor. E Jesus, ele ali na ceia, Jesus, ele comunica aos discípulos que a hora dele estava chegando. E quando ele comunica, começou ali na mesa uma forte discussão de quem, irmãozinho André, seria o líder. Quem que vai comer? Porque até então o líder ali era Jesus Cristo. E ele ainda nem tinha sido crucificado. Estava no meio deles e já estavam brigando quem é que ia ser o maior ali. Quem que ia comandar. E agora aqui no versículo 31 diz que Simão, Simão, eis que Satanás encontrou a autoridade ou autorização. Simão, Simão, eis que Satanás encontrou a autorização. Quem começou a briga? Quem que estava ali buscando? Porque eu imagino Pedro aqui, o Simão. Ah, não sou eu. Porque lá, alguns dias atrás, lembra lá quando Deus me revelou que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo? O próprio mestre falou que da mesma maneira, né, ele me considerava Pedro, né, da mesma maneira, e que sobre essa palavra, essa pedra, eu ia edificar a igreja. Então sou eu que vou ser o líder disso daqui. E era ele mesmo. Só que fora do tempo, porque a ordenança de Deus é, sim, mas antes, espera o tempo, fica lá em Jerusalém, espera ser revestido de poder. E o que o Satanás ele quis? Criando ali no coração de Pedro um sufisma. Realmente, você não vai estar mentindo, é você, o próprio Cristo falou que é você. Então, então começa. Então, o Satanás ele queria agir com urgência para fazer com que Pedro já começasse a obra dele antes do revestimento do Espírito Santo. E se o Pedro fizesse isso, ele ia pregar pela boca dele, pela vontade dele, né? Pedro era capaz de fazer milagre? Claro que não. Ah, mas Pedro e João levantaram o coxo, levantaram no nome de Jesus e já estavam revestidos com o Espírito Santo. Então tudo ali era o Espírito Santo que estava trabalhando. Ele só era o mensageiro. Só era, né, o vaso. Então Satanás ele quis agir o quê? Na precipitação. Na precipitação. Olha aqui que nós estamos falando aqui. Não se precipite. Que é Antigo Testamento? Nem vou abrir. Eu só vou citar e você vai se lembrar da história. Alguém lembra de Abraão? Alguém lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Que ele seria pai de uma grande multidão? E vinha filho para Abraão? Sarai era estéril? E não vinha esse filho? E não vinha esse filho? A Bíblia não diz que foi o diabo. Mas a gente sabe que foi. A gente só pode. Aí ele vai lá, no coração no ouvido de Sarai. Não diz com essas palavras, mas a gente sabe, agindo por precipitação. Ela dá uma grande ideia para Abraão, dando a serva Agar, para que ele, né, tivesse um filho com a serva. Assim estava tudo bem, né? E iria começar, ou seja, dando ajudinha para Deus. Houve a precipitação. Houve uma precipitação, a permissão de Deus, né? E aconteceu que vem o Ismael. Então aí, quando a gente vê aí a faixa de Gaza, aí a gente já sabe de onde que vem, né? Então houve a precipitação. Quer mais um exemplo de precipitação? Samuel unge Saul. Depois Samuel fala para assim, olha, vai para Gilgal. Às vezes as pessoas falam Gilgal, mas é Gilgal. Vai lá, me espere, que nós vamos sacrificar o Senhor. Aí o Saul vai, né? E Samuel se atrasa. Mas quem iria sacrificar seria o Samuel. O Saul teria presente. Quem iria sacrificar seria o Samuel. Aí, Satanás agindo na precipitação. Aí começou a acontecer, os inimigos estariam atacando, né? O Samuel ficou assustado. O que ele faz? Ele, olhando, vê que Samuel está se atrasando e não chega, ele vai. Ele sacrifica. Rei não sacrifica. Quem sacrifica é sacerdote. Ele vai, ele sacrifica. Antes,
por Samuel. Terminando Saul, a palavra diz, terminando Saul de sacrificar, chega Samuel. O que você fez, Saul? Eu não falei para que me esperasse? Por causa disso, ele perdeu de ter o seu reino estabelecido. Por quê? Porque agiu aonde? Na precipitação. Não, volto a dizer, não se precipite. Porque o diabo, ele quer cirandar, não como joio, como trigo. Ele quer que você se antecipe para quê? Para que a obra de Deus não aconteça através da sua vida. Aí o Paulo diz assim, Paulo, servo do Senhor Jesus. Primeiro eu preciso servir. A ordem, primeiro eu sirvo. Sirvo o Senhor. Eu tenho o chamado. Paulo, servo do Senhor. Servo. Eu deixei anotado aqui, bem rapidinho, nós vamos passar lá bem rapidinho, que nós já vamos terminar o nosso estudo. Bem rapidinho, em Juízes. Eu vou comentar um pouquinho do versículo 9. Só vou comentar, e depois eu só vou ler, acho que 1 ou 2 versículos do 10. Só vou comentar o 9 aqui, só comentar. Vou deixar aberto aqui no 10. Falando a respeito dos gibeonitas. No capítulo 9, ele vai falar a respeito dos gibeonitas. Os gibeonitas, né, quem conhece a palavra sabe, né, que eles agiram de astúcia contra Josué, porque eles viam que o Senhor era com Josué. Todas as batalhas que Josué, né, toda a rota de conquista, né, que Josué traçava, ali ele realmente conquistava. E os gibeonitas estavam na rota de conquista do Josué. Né? Então o que os gibeonitas fizeram? Pegaram lá o pão, né? Deixaram o pão mofar, né? Pegaram sapatos velhos, roupas rasgadas e enganaram Josué. Enganaram. Chegaram lá com o pão duro, mofado, e enganaram. Falaram, olha, nós somos de uma terra muito longínqua, né? Tal. Enganaram Josué. Josué, ele tipifica Cristo. Caráter e comportamento perfeito, ele tipifica Cristo. Quando a notícia veio, depois de 3 dias veio, né, que Josué descobriu que eles foram enganados, uma medida punitiva, Josué, ele coloca aquele povo, porque ele fez uma aliança com aquele povo fingido, né, porque ele fez uma aliança com aquele povo trapaceiro, nem parece nós, né, gentil antes, né? Povo fingido, povo trapaceiro, mas fez uma aliança. E por causa dessa aliança, o que ele fez? Ele não matou os gibeonitas, mas fez algo muito interessante. Ele colocou os gibeonitas para carregar água e rachar lenha. Ou seja, colocou direto no serviço do templo. Tem um teólogo, Donald, se eu não me lembro, ele vai dizer que quando Josué, ele coloca os gibeonitas em contato, né, no serviço do templo, o que Josué faz? É a maneira que Josué fez, né, de desconectar aquele povo da adoração a Baal, a Azera, né? E conectar ele direto no culto verdadeiro, para eles abandonarem e começarem a prestar culto ao Deus verdadeiro. E ali eles ficaram carregando água e rachando lenha, trabalhando no serviço do Senhor. Viraram servos de Josué, servos de Israel. Tornaram-se servos, começaram a trabalhar no serviço do templo. E os tempos se passaram. Aí chegou um determinado tempo, que o rei, se eu não me engano, o nome do rei é Adonisedeque, se eu não me engano. Né? Ele reúne lá outros reis contra os gibeões, porque para eles era aquele povo se tornaram ridículos. Como que podem agora, né? Está lá no arraial dos hebreus, né? Como que podem? Ok. Aí eles vão contra os gibeonitas. 5 reis, eles vão contra os gibeonitas. Os gibeonitas, por sua vez, quando essa notícia que eles iam ser atacados, né, por esses 5 reis, o que os servos fizeram? Correram para Josué. Aí no capítulo 10, no versículo
6, vai dizer assim: os gibeonitas enviaram estas mensagens a Josué: não abandones os teus servos. Apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas, as montanhosas, né? As montanhas coligaram-se contra nós, ou seja, fizeram uma rebelião e vão contra eles. Versículo 7 diz que imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele e todos os seus guerreiros e toda a, eu grifo aqui com meu lápis, elite do exército de Israel. Toda a elite. Para quem? Para defender quem? Os servos, os enganadores, os trapaceiros, mas que se tornaram servo. Então, era igual quando nós éramos lá, quando nós éramos do mundo. Trapaceiros, enganadores, acusadores, né? Quando faz aliança com Cristo, tornamos-se servos do Senhor. E esse servo, ele nos e esse Senhor, no caso aqui Josué, ele, quando ele soube, né, os servos foram para Josué falando: não abandones o teu servo. E Josué, e na hora, imediatamente, ele convocou uma elite para defender os servos, os rachadores de lenha e os carregadores de água. Quando nós, a importância que nós temos de nós sermos servos, de servir. Depois a gente vai ver os gibeonitas tomando posições lá na frente, se a gente for ver lá em Rei Davi, tendo cargos, os gibeonitas. Mas antes dele terem cargos, eles precisaram ser servos de Jesus, porque o Josué, ele tipifica a pessoa de Cristo. Nós temos que ser servos. E quando nós nos tornamos servos, eu sei que a gente lê a palavra, se você for ler a palavra, quando você vê que Josué, ele ora e o sol para, e na verdade não é o sol que para, é a terra, né? A gente estudando um pouquinho, a gente vê que quem para é a terra, não é o sol, mas isso não vem ao caso, né? Então, quando a gente vê o sol parando, ou a terra parando, como queira, a gente pensa que o sol parou por causa dos filhos, né? Dos filhos de Abraão. Mas o sol não parou por causa dos filhos de Abraão. O sol não parou por causa de Josué. O sol parou para a guerra ser vencida. O sol parou para dar vitória para os rachadores de lenha e os carregadores de água, para os servos, para os servos de Deus. Então, a importância de eu ser servo, de eu entender que eu tenho um chamado. E o terceiro e último tópico da apresentação de Paulo, servos do Senhor, chamado para ser apóstolo e consagrado e separado para o evangelho de Deus. Esperar pelo momento certo. O momento do quê? Da consagração. Da ordem, vai. Da bênção do seu líder. Da bênção, agora sim. Você chegou ontem, mas você aprendeu a ser servo. Você chegou ontem convicto que tem um chamado, mas esperou o tempo do Senhor. O tempo do Senhor. Agora vai na bênção. Recebeu o Espírito Santo, né? Para que a obra do Senhor não seja roubada por uma precipitação. Como a gente viu, né? Situações, como no caso que nós citamos aqui da Sarai com Agar, né? Pela precipitação. Por a gente ver, né, o que aconteceu com o Saul, que não teve o seu reino estabelecido, por quê? Por causa da precipitação. E quase que o Simão, quase que Pedro, né, perde por causa da precipitação. Ele mesmo dando, né, para Satanás a autorização para que, né, que ele fosse peneirado ou cirandado como trigo. Aí diz Jesus: mas eu roguei por ti, por causa do chamado, né?
mas eu roguei por ti. E quando tu te converteres... Ai, Jesus! Jesus diz para Pedro, Pedro já estava caminhando quantos anos com Cristo? E quando tu te converteres... né? Então, que essa palavra esteja no coração das irmãs, dos irmãos, né? Que vamos esperar no Senhor. Não vamos nos precipitar, mas não vamos deixar de servir. Olha, o Paulo, quando ele precisa escrever a carta, né, aos Romanos, ele vai falar de assunto, quando ele se apresenta dessa maneira, sabe, irmão André? Quando ele vai se apresentar dessa maneira para o povo de Romano através das cartas, quando ele diz assim, olha, Paulo, escrevendo, né, a introdução da sua carta, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo e consagrado para o Evangelho de Deus, nas entrelinhas, e quem conhece, né, o assunto das cartas aos Romanos, está dizendo bem assim, o assunto é delicado, mas não é qualquer um que está falando para você. O assunto, tudo que eu vou falar aqui, eu falo com respaldo. Por quê? Porque eu não sou qualquer um. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a servir. Que eu tenho o chamado do Senhor. E que eu sou consagrado para o Evangelho de Deus. Eu tenho autorização e autoridade para vos ministrar o assunto que eu vou ministrar. E sabe por que teve... que foi uma bênção? Porque ele era servo, era separado para tal, e tinha, né, a consagração ali, né, de Deus, primeiramente, né? E dos seus que ungiram ele. Que essa palavra esteja com todos os irmãos. Nós vamos ouvir aqui um louvor e nós vamos voltar agradecendo e orando. Enquanto isso, eu vou olhar aqui e ver os pedidos de oração para nós estarmos orando e nos despedindo em nome de Jesus. Você não quer mais acordar, a noite não tem fim, o dia não quer mais chegar. Meu